Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Sérgio das Chagas, trabalho na UEM há 16 anos no ramo de informática e como docente há 5 anos. Sou graduado em Economia, em Ciências Econômicas e pós-graduado em Informática em sistemas para web. Nosso material terá 3 unidades, onde contemplaremos aí alguns conceitos sobre tecnologia de informação e todas as suas ferramentas, ou pelo menos parte delas, e também falaremos essencialmente de 2 aplicativos muito utilizados por todos nós, que é o Microsoft Word e a planilha Microsoft Excel. Na unidade 1 será o histórico, a evolução da tecnologia da informação, onde traremos os conceitos e levantaremos aí os fatos importantes que marcaram toda a história da tecnologia da informação. Na unidade 2 trataremos sobre o aplicativo Microsoft Word e na unidade 3 sobre o aplicativo Microsoft Excel, ambos 2007. Peço a todos que, se possível, tenham instalado esse programa correspondente, 2007, porque há diferenças em configurações e alguns procedimentos, tanto em relação ao 2013, que é o anterior, como em relação ao 2010 ou 2013, que são aí versões posteriores. Cada unidade terá em seu conteúdo alguns fique por dentro, onde será chamada a atenção de vocês para alguns fatos relacionados à tecnologia da informação, podendo ser através de textos ou até através de algum link de um vídeo, para que vocês possam aí se atualizar em relação às informações tecnológicas atuais. Teremos também algumas questões para refletir, aonde tentaremos chamar vocês para que pensem a respeito do assunto e tirem as próprias conclusões em relação aí ao material e ao assunto em pauta. Também será indicado também 2 leituras complementares, aonde eu aconselho que vocês, se possível, possam aí estar pelo menos lendo algum desse material, para que possa complementar aí o conhecimento de vocês adquirido e que também vocês mesmos tenham aí um levantamento teórico próprio para que vocês mesmos façam as suas conclusões em relação ao assunto. E ao final também algumas atividades de estudo, onde será levado para que vocês possam buscar no conteúdo as respostas em relação às questões apresentadas. Vamos lá. Unidade 1. Histórico e evolução da tecnologia da informação. Como não seria diferente, traremos aqui, evidentemente, o histórico da informática, que é a premissa aí para a tecnologia da informação. E já aproveitando, tecnologia da informação é um termo atual para informática, ao termo antigo informática. Por quê? Informática não contempla vários equipamentos e vários acessórios que nós utilizamos hoje para nos conectar à internet e para nos comunicar aí via tecnologia. Quando falamos em informática, pensamos apenas no quê? No computador em si. Porém, quando falamos em tecnologia da informação, isso abrange, é um conceito que abrange, um termo que abrange muito mais do que apenas o computador. A exemplo, temos nossos celulares, os iPads, os tablets, os iPods e tudo que possa tratar aí dados, receber e enviar é constituído aí tecnologia da informação. Temos também até os equipamentos de rede, que se nós formos ver bem, a informática não contempla bem os equipamentos de rede, está um caso à parte, que é a rede. E tecnologia da informação aí traz esses equipamentos também para esse termo que é mais atual e mais propício para nós. Falaremos um pouco sobre a informática aplicada, onde tentaremos dar a importância da tecnologia da informação para o profissional que precisa trabalhar não só na área burocrática, mas também como a área produtiva.
para que possamos aí conseguir evoluir com a tecnologia da informação, não só pessoalmente, mas também evoluir também as atividades diante da empresa e diante aí dos concorrentes que são aí, que estarão também, com certeza, verificando essas novas tecnologias. Quem não fizer isso, quem, no caso, enxergar a tecnologia como muitos aí, como uma barreira, com certeza ficará para trás. Os que conseguirem fazer com que ela auxilie no seu trabalho, auxilie no seu dia a dia, fatalmente estará conseguindo evoluir, superar as barreiras e, com certeza, estar à frente dos demais concorrentes aí, não só no campo do trabalho, mas também quando se fala em empresas, né, em empresas concorrentes. Falaremos também sobre arquitetura de computadores e o seu histórico. Olha, se a gente for ver a fundo, nós teríamos que ir lá na questão do início da matemática para poder aí, né, tá trazendo todo o histórico, tá? Trataremos aí da questão matemática, mas mais em função dos, digamos que, personagens que estão ligados à tecnologia. Traremos à tona algumas máquinas que principiaram aí o computador, que na realidade, se a gente for ver hoje, pareciam apenas máquinas gigantes que faziam pequenos cálculos. Tá? E vejam bem, máquinas essas que não tinham nada de eletrônico, esse que é um grande diferencial, nada de eletrônico, que conseguiam fazer cálculos, somar, fazer aí subtrações, diferenças, e isso, olha, mecanicamente falando, olha, foi um marco para a história, porque antes não havia nenhuma máquina, não havia nenhuma calculadora, nada que pudesse auxiliar aí as pessoas a fazerem essas contas aí, essas somas, essas diferenças de forma automática. Elas vieram aí para nos ajudar e com o desenvolvimento delas conseguimos aí chegar ao computador atual. Trataremos de alguns fatos importantes em relação à história do computador, principalmente no âmbito do seu progresso e como foi detalhadamente esse progresso, passo a passo. Primeiro com essas máquinas aí que começaram a automatizar os cálculos, depois como que chegamos à definição do funcionamento hoje do computador atual. E não podia ser diferente, como eu falei, né, que se mistura com a questão matemática. O princípio do computador que nós temos hoje, praticamente do funcionamento do computador que nós temos hoje, foi desenvolvido ou aperfeiçoado por um matemático. Falaremos, evidentemente, após, sobre os personagens, né, que contribuíram para que houvesse todo esse histórico. E falaremos apenas dos principais, né? Existem inúmeros, que poderíamos aí, inclusive, colocar ano a ano cada contribuição. Porém, falaremos apenas dos principais. Um foi Joe von Neumann, que foi um matemático que fez a proposta do funcionamento do computador dos termos que nós conhecemos hoje, através aí do computador ENIAC, que foi um marco aí na tecnologia, um computador gigantesco que queimava 5 válvulas a cada 2 minutos. Era um computador, evidentemente, a válvulas, tá, pessoal? Bom, temos também Charles Babbage, com a sua máquina aí de somar, que também contribuiu enormemente para que pudéssemos aí dar continuidade ao nosso histórico. Blaise Pascal, com a sua máquina pascalina, que é uma máquina muito famosa na época, que era a máquina de diferenças, com uma complexidade incrível, porque era toda mecânica. E, evidentemente, trataremos também de dois personagens que todos nós conhecemos aí muito bem pela mídia. Um, que é o Bill Gates, que a história dele se mistura com a história
microinformática, e, evidentemente, Steve Jobs, que já não está mais entre nós também, mas que foi o precursor aí dos microcomputadores. Ambos, cada um com sua contribuição, um mais na área de software e o outro mais na área de hardware. Tiveram suas diferenças no passado, mas andaram, ao que muita gente acha que não, porque devido a alguns fatos históricos, andaram sempre, digamos que, de mãos dadas, porém com essa não aparentemente. Eles caminharam juntos um bom tempo, inclusive até aí a morte de Steve Jobs. Depois falaremos da classificação geral dos computadores, como que é classificado, são classificados os computadores. Veremos que está relacionado ao tamanho de cada computador e a capacidade que eles podem aí estar processando os seus dados. A organização desses computadores, como que é feita, e o princípio do funcionamento dos computadores, que eu peço a vocês muita atenção, que vejam com bastante afinco essa questão, porque isso vocês verão em outras disciplinas, inclusive esse princípio, com outras conotações, evidentemente. O princípio do funcionamento, que são a entrada de dados, ou seja, o computador tem que ser alimentado com os dados para que possa ser aí processado. O processamento em si, que é feito pelo computador, e a saída de dados, que é a resposta que ele dará para nós sobre o conteúdo que nós alimentamos. Evidentemente que isso só vai acontecer se nós pedirmos ou executarmos alguma tarefa no computador para que ele possa trazer para nós uma resposta. Essa resposta como que vai vir? Vai vir evidentemente através da tela nossa, do nosso vídeo, onde nós teremos aí o nosso documento, ou a nossa figura, ou a foto, ou o programa que nós estamos fazendo, da forma que nós estamos querendo, formatando e deixando ele da forma que a gente aí pretende para os nossas necessidades. Trataremos também de um hardware, evidentemente, são duas questões que quase todo mundo já conhece, pelo menos o termo, né? Hardware e software, trataremos disso aí também. Hardware, veremos que é a parte física do computador, falaremos de alguns tipos de hardware, como teclado, mouse, e vídeo, e toda a parte física nós estaremos verificando nesse conteúdo. Inclusive alguns tipos de impressora, o que é uma impressora laser, o que é uma impressora aí jato de tinta, né? Uma impressora matricial, que inclusive hoje quase está em desuso, só não está em desuso devido à sua economicidade, ou seja, ela é muito econômica, muitas empresas ainda a utilizam devido a essa questão. Falaremos também sobre software, alguns softwares, evidentemente, mas também trataremos dos tipos de software existentes para nós. Né? Softwares utilitários, softwares aplicativos, software de pacotes, tá? Que nós já utilizamos muito, como o Microsoft Word e o Microsoft Excel, e outros mais que a gente vai estar verificando nessa unidade. Bom, depois, na unidade 2, trataremos de um programa muito conhecido por todos e muito utilizado, que é o Microsoft Word. No nosso caso, trataremos do Microsoft Word 2007. Sua utilização e prática. Faremos uma breve introdução sobre o Word, o que é o Word, que é, na realidade, se a gente for ver, né, uma definição generalizada, ele é um editor de texto. Só que sabemos que ele não é apenas isso, um editor de texto. Se eu precisar inserir uma figura ou tratar uma figura em pequena escala, posso fazer isso no Word. Se eu quiser colocar um desenho no Word, eu posso também colocar um desenho no Word. Se eu quiser fazer até contas no Word, eu consigo fazer contas no Word. O material não contempla isso daí, mas é só para que vocês possam aí, né, ter uma ideia
dessa ferramenta? Evidentemente que são cálculos bem mínimos, né? Cálculos básicos que podemos fazer aí e estão relacionados com as tabelas do Word. Podemos fazer tabelas no Word também, ou seja, ele não é apenas um editor de texto, porém ele também traz na sua programação tudo que possa auxiliar um texto para que esse texto possa aí ser apresentado de forma aí eficiente e dando os resultados que a gente quer para que possamos aí trazer o leitor à tona e chamar a atenção do leitor para o texto. Bom, primeira questão do Word. Traremos um primeiro contato do Word, que será a apresentação dele, será a sua tela inicial, o que contém nessa tela inicial, quais são as partes dessa tela inicial do Word, abrindo e fechando um documento do Word, como abrir um documento. Para abrir um documento, evidentemente, temos que já ter ele salvo no nosso computador. Criando um novo documento, como criar um novo documento? Quais são as formas? Não existe apenas uma que a gente utiliza basicamente. Nós temos estilos aí de documentos que podemos, né, já pré-formatados no Word, que podemos estar utilizando para nossas necessidades aí rotineiras e burocráticas aí do nosso dia a dia. Digitando um texto, o corpo do documento, onde podemos digitar, o que podemos digitar, né, de que forma podemos digitar. Vocês devem estar aí se perguntando, obviamente que é pelo teclado? Sim, é pelo teclado, mas nós temos aí formas mais rápidas de estar digitando o texto associadas a esse teclado. E nós veremos. Muitos só utilizam o mouse para muitas funções que nós veremos aqui, mas conforme vocês forem lendo o material, vocês verão que tem algumas teclas de atalho. Utilizem-as, pessoal. Quem tem o hábito de utilizar a tecla de atalho, com certeza vai estar aí trabalhando mais eficientemente do que quem só utiliza o mouse. Não que você tenha que abandonar o mouse, mas utilize sempre as teclas de atalho no seu dia a dia, que você terá aí uma eficiência tremenda em relação a quem aí não estiver utilizando essas teclas. Movimentando o cursor, como podemos movimentar? São questões bem básicas, né? A maioria das pessoas sabe, mas em geral não sabe quais são os significados dessas movimentações. Por exemplo, quando você para o mouse em determinado campo, por que ele não é mais um ponteiro? Tá? E isso são questões que, em geral, são tão comuns que a gente não para saber. Mas é importante que a gente saiba, porque as definições estão aí, e utilizar o que a gente não sabe, deveras é um pouco, digamos que, não diria perigoso, mas pelo menos, né, saber o que a gente está fazendo e por que está fazendo já é uma premissa para toda pessoa que está no ambiente acadêmico. Salvando o documento, essa parte aqui é uma parte de suma importância. Todos devem utilizar sempre essa questão. Aprenderemos a salvar o documento e, principalmente, pessoal, utilizem a tecla de atalho para isso, que fica muito mais fácil também. Volto à tecla de atalho. Desculpe, mas eu sou um defensor de teclas de atalho, e porque eu utilizo sempre, tento utilizar sempre as teclas de atalhos para as minhas tarefas rotineiras do dia a dia. Salvem sempre o documento. Façam isso para que vocês não tenham a surpresa de repente, não conseguirem, diante de algum fato, como uma queda de energia ou um outro fato de um problema no computador, você não perder aí o seu trabalho ou parte do seu trabalho. Muitos, evidentemente, estarão aí a mais. Ele salva automaticamente. Sim, ele salva automaticamente. Desde, evidentemente, que esteja ativo para isso. Ou seja, esteja configurado para isso. E ele vem como padrão assim. Só que ele vai salvar alguns minutos. Esse autossalvamento acontece em alguns minutos.
não é direto, a todo segundo. Então, tudo que você não digitou depois desse autossalvamento, evidentemente que ele não vai salvar. E essa salva também só vai estar, esse autossalvamento só vai estar disponível se o problema for uma queda de energia, um problema muito comum. Se for um outro tipo de problema, pode ser que você perda aí o documento ou tudo que você digitou anteriormente. Selecionando trechos dos textos, quais são as formas de selecionar o texto? Como podemos selecionar esse texto? Existe apenas a forma com o mouse? Não, temos com o teclado também, utilizem também. Só para vocês terem ideia, e já abro aqui a questão, porque não está no material, porque dificilmente a gente utiliza, mas olha, nós podemos até selecionar colunas de caracteres num texto. Tá? Eu já vou falando aqui, é só deixar a tecla Alt pressionada e você arrastar o mouse. Tá? Isso não está no material. Tá? Comando recortar, copiar. O que são esses comandos? Por que copiar e recortar? Qual que é a diferença? Ambos vão para o mesmo lugar? Vão. Quando nós fazemos, ele vai para a área de transferência. E o colar, o que é? Colar é depois que eu copiei, depois que eu recortei, eu tenho que colocar essa... Eu tenho ou não, né? Evidentemente, que colocar essa informação em outro lugar. E aí nós executamos o comando colar. Criando efeitos no texto, podemos aí animar nosso texto, podemos deixar de forma diferente, podemos. Eu quero deixar letras bem diferentes, podemos? Podemos também. Desfazer, desfazer. Isso é utilizado enormemente por todos. E vocês verão, talvez vocês já utilizem essa ferramenta sem saber que tem essa definição de desfazer, que é a teclinha onde nós temos uma setinha em forma de círculo, que utilizamos enormemente quando fazemos alguma coisa errada. Óbvio, né, gente? Somos seres humanos, todos erramos aí numa digitação, num procedimento, e aí é só a gente voltar à ação, ao que é o desfazer. Formatando nossos textos, formatando aí nossos documentos, como podemos fazer essa tarefa e deixar ele a nosso gosto. Fontes também, como alterar o tamanho de fontes, cores das fontes, parágrafos, como podemos aí formatar, deixar alinhado esses parágrafos à direita, à esquerda, centralizado, justificado, utilizando e formatando listas também de vários níveis, como podemos fazer isso daí? Utilizando e formatando marcadores. Para que servem os marcadores? Por que nós utilizamos? Configurando as páginas também, deixando as margens de acordo com o que nós queremos, deixando as páginas também na forma de retrato ou de paisagem. O que é retrato? O que é paisagem? Por que é retrato? Por que é paisagem? Alterando o tamanho do papel. Uma pergunta, nós podemos utilizar apenas os tamanhos já pré-definidos pelo Word? Não, veremos que não. Podemos personalizar esse tamanho, deixar do tamanho que nós aí desejarmos. Cabeçalhos, muito útil para quem quer personalizar os seus documentos na empresa. Tá? Quem quer colocar uma carta timbrada, por exemplo, podemos utilizar o cabeçalho. Rodapés também, para personalização das nossas cartas e dos nossos documentos. Localizar, comando localizar e substituir principalmente, que muitos desconhecem, mas ele pode ser facilmente utilizado e pode nos ajudar em muitas tarefas. Correção gramatical. Essa todos têm que realmente estar aí aprendendo com afinco, porque isso vai ser extremamente necessário durante o curso de vocês. Autocorreção, autotexto. Como podemos aí fazer a configuração desse autotexto, dessa autocorreção? E, evidentemente, também trataremos das tabelas. O Word não é um programa específico para isso, mas ele nos traz essas tabelas aí facilmente editáveis que podemos incrementar em nossos textos e utilizar enormemente. Falaremos finalmente aí
das impressões e como podemos aí estar visualizando essas impressões. Cada unidade também, pessoal, terão aí, nessas duas últimas unidades, principalmente a 2 e a 3, nós teremos algumas práticas identificadas por passos. Passo 1, passo 2, passo 3. Eu peço a todos que façam essas práticas. Abram o computador, abram o documento do Word, no nosso caso aqui da unidade 2, e executem essas práticas. Vão acompanhando e vocês terão surpresas de quanto vocês poderão aí estar absorvendo de conhecimento fazendo essas práticas. Na unidade 2 trataremos do Microsoft Excel 2007, aonde eu não vou ficar repetindo algumas coisas aqui que são iguais ao Microsoft Word. Mas a questão de abrir planilhas, a questão de novas planilhas também será tratada, assim como no Word. Os tipos de dados que nós temos no Excel, as janelas de edição do Excel, como nós podemos utilizar, a pasta de trabalho. O que é pasta de trabalho? Nós chamamos, só para vocês terem ideia, as planilhas do Excel que nós chamamos, na realidade são pastas de trabalho. Dentro de cada pasta tem essas planilhas. Veremos qual que é a diferença desses termos. Salvando, aí tem a mesma recomendação do Word sobre o salvamento das planilhas, principalmente planilhas que muitas vezes quando nós trabalhamos com fórmulas complexas, em geral, nós até chegarmos no resultado, a gente teve que suar muito. Então salvem sempre as suas planilhas aí para que vocês não tenham surpresas desagradáveis depois. Fechando uma pasta de trabalho, movendo o cursor através das planilhas, selecionando, renomeando essas planilhas. Como podemos fazer isso? Células, como podemos aí estar selecionando essas células, editando essas células. Como? Você vai perguntar, eu sempre cliquei na célula simplesmente. Sim, está correto, mas nós temos outras formas também. Copiar, movimentar caracteres, trabalhando com fórmulas que são aí grandemente utilizadas no Excel e, evidentemente, o Excel, por ser uma planilha eletrônica, nos auxilia enormemente com essas fórmulas já aí pré-definidas para que nós possamos utilizar no nosso dia a dia. Quais são os tipos de operadores do Excel? Que são os dois, na realidade, dois tipos que nós temos. As referências, gente, referências. Utilizem referência. Não utilizem constantes em suas fórmulas. Façam isso, porque vocês terão muita dificuldade quando vocês forem modificar essas planilhas se vocês não utilizarem as referências. A definição e o que é referência, o material contempla. Digitando uma fórmula na planilha, podemos digitar ou temos que utilizar a fórmula que é oferecida pelo Excel. Como usar uma função, inserindo células, linhas, colunas, como inserir, como excluir essas linhas, essas colunas, formatando uma planilha, deixando a planilha ao nosso gosto. E aqui já vai uma recomendação, sempre quando forem imprimir, visualizem a impressão antes. O Excel não é o que você está vendo na tela que vai ser impresso. Você tem que sempre verificar isso daí para você não ter surpresas aí na hora de imprimir pelo Excel. Aí teremos também a sintaxe dos formatos dos números, símbolos que são utilizados, o alinhamento em relação ao Word, que é praticamente quase a mesma coisa, modificando a largura dessas colunas, dessas células, altura, como fazer isso com o mouse, congelando títulos das planilhas, que é a congelar painéis que nós temos aí no Microsoft Excel, que nos auxilia muito, porque deixa sempre à vista ali o título de cada coluna. E por fim, evidentemente, gente, aqui de uma forma mais, digamos que mais aprofundada, nós trataremos dos gráficos. O Excel, por ser uma planilha, já vem com essa função bem mais facilmente de ser utilizada do que o próprio Word. Inclusive, nós temos como ter gráficos interativos, onde, se nós mudarmos esses dados, os dados da tabela, automaticamente
o gráfico vai aí estar aí se movendo de acordo com esses dados. Inserindo esses gráficos, formatando esses gráficos e também utilizando eles aí no nosso dia a dia. Bom, pessoal, o material contempla todas essas funções. Eu espero que todos consigam aí o objetivo, que é o conhecimento. Utilizem, façam, repitam, releiam e com certeza vocês terão aí, né, um incremento, digamos assim, nos conhecimentos da informática e da tecnologia de informação, que o auxiliarão e muito em suas atividades rotineiras, no seu dia a dia, no seu trabalho e no seu futuro também. Muito obrigado, pessoal.